Sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Sobriedade. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira abençoada para nós iniciarmos mais um momento de aprendizado, de reflexão, de conhecimento. Hoje, novamente, estou eu aqui sem meu parceiraço, né, o Alex, mas é isso, as demandas vão aumentando, os trabalhos vão aumentando, a gente se dividindo, às vezes vai estar ele, às vezes vai estar eu, às vezes iremos conseguir estar os dois. O que nós não podemos é deixar de estar aqui com você, com a sua família e com o nosso propósito de vida, de transbordar para vocês tudo aquilo que para nós, Deus, o nosso poder superior, tem nos entregado com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, para abençoar a nossa vida, a nossa família e também transbordar na sua vida e na vida da sua família. Hoje, no nosso Sextou com Sobriedade, nós vamos trabalhar em cima deste livro, tá? E eu quero trazer aqui para você entender um pouquinho, o nome desse livro se chama O Cavalheiro Preso na Armadura. Se você ainda não conhece a leitura, é uma leitura muito gostosa. Esse livro, ele está entre aí os 3 livros que eu mais li e que eu mais gostei, dentre os quase 50 livros que eu já li na vida, tá? Então, assim, hoje eu terminei pela manhã, né, o meu 12º livro desse ano. Estou muito feliz, já tenho o próximo que eu vou iniciar. E eu falo que as histórias, né, dos livros, ela traz grandes reflexões para a nossa vida. E o que eu quero trazer desse livro, para você entender um pouquinho, tá, do contexto, do que se fala no livro e o que nós vamos trazer hoje, né? Quando eu falo nós, é sempre lembrando que o Alex, de forma carinhosa, ele está aqui comigo, tá? Então, nos tornamos um só, então não consigo falar o eu, é o nós, sempre juntos, tá? Então, assim, ó, a história desse cavalheiro é que ele traz para si a ilusão da proteção, que muitas vezes a família, você como familiar, também carrega, né? Essa ilusão, porque assim, por mais que a gente queira proteger, muitas vezes é só uma ilusão que a gente está protegendo da forma que a gente acredita ser a melhor. Então, assim, ó, no tempo, né, bem distante, para você entender o contexto do livro, havia um cavalheiro que ele se considerava bom, generoso, amoroso. Ele dedicava a sua vida a travar grandes batalhas, resgatar pessoas em perigos de derrotas e de dragões. Para se proteger dessas guerras, ele acabou vestindo uma linda reluzente armadura de aço. A intenção dele era muito nobre, era defender a si e os seus, as pessoas a quem ele amava. Só que ele passou tanto tempo focado nessas batalhas que ele acabou esquecendo de tirar essa armadura do corpo. Então ele passou a comer com a armadura, dormir com a armadura, viver o tempo inteiro com essa armadura. O tempo foi passando. O suor de cada batalha que ele enfrentava com essa armadura, as dores, o tempo foram enferrujando este metal, a ponto de colar na sua própria pele. Quando a sua esposa e o seu filho disseram para ele que já não conseguiam mais tocá-lo, acessá-lo, ou até enxugar, ou enxugar aquele suor que estava, às vezes, estava sangrando internamente dentro daquela armadura, ou olhar para ele através daquela armadura e ver quem ele era de verdade, por trás daquele metal frio e gelado ao qual eles conseguiam ter acesso, ele percebeu que ele estava completamente preso àquela armadura. Aí você deve estar me perguntando, Letícia, o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha história? Qual que é a ponte que a gente vai fazer deste livro? Vão ser 3 semanas. Então, hoje é a primeira, sextou, semana que vem, a segunda, e na outra, a terceira parte, tá? Porque são 3 castelos que você, família, vai precisar entrar para entender como você enxergar as armaduras que você colocou em si mesmo há tantos anos, nessa ilusão de estar protegendo e defendendo os seus. Então, o livro, para a sua vida, para a codependência que gerou em você como familiar, traga a pergunta, né? O que isso tem a ver com a história da minha casa, com a minha família? Com o vício, com a dependência química, com o comportamento do meu filho, o transtorno, as dores, os comportamentos, no geral, o que isso tem a ver com a minha história? Meu marido, filho ou familiar, qual seja ele. Tem tudo a ver. Por quê? Quando o vício ele entra, né, no lar, a família ela assustada com o que está acontecendo, que ela, quando ela descobre, quando ela percebe,
Para se defender da dor, ela veste a própria armadura, que é uma armadura de quê? De vigilância, ansiedade, controle, rigidez, e aí acaba cancelando a própria vida. Porque dentro do livro, que eu quero que você leia, que você busque esse livro para ler, se você não tem como acessar um livro físico, vai no YouTube, né? Aqui mesmo no YouTube que você está me vendo, faça, sabe, como um exercício. Coloca lá, livro e-book, né? Audiobook do Cavaleiro Preso na Armadura. Alguém vai ler o livro para você. Você vai gastar aí a média de 2 horinhas e meia, você ouve o livro inteiro, alguém lendo para você. Pega no final de semana, amanhã, sábado, domingo. Ouça o livro, a história, alguém contando, narrando para você a história aqui. Mas o que eu quero que você preste atenção, mesmo depois que você ouvir aqui, volte para a nossa aula, volte para esse sextou e ouça novamente o que eu vou trazer para você entender que não somos diferentes do cavaleiro que estava aqui. Quando ele percebeu que a esposa, o filho, não tinha acesso e estavam se afastando, dando a entender, a esposa chega a relatar que ela vai embora, porque ela não quer aquela situação para a vida dela, ele entende que ele tem que buscar ajuda. Ele precisa buscar ajuda. E aí é onde ele começa, né, a entrar nos 3 castelos, que a gente vai trabalhar um hoje, que é o do silêncio, e os outros você vai entender aí no processo, tá? Vamos com calma. Então, o que acontece? A esposa diz para ele, né? Você vestiu essa armadura e a gente não tem acesso a você. E às vezes o teu filho, o teu marido, as pessoas ao seu redor que têm um problema com o álcool ou a dependência química ou o comportamento, elas olham para você e vê você com uma armadura de defesa, de não querer sofrer, de querer proteger, de querer ajudar, de querer resolver. Só que você não consegue deixar essa pessoa te acessar da melhor forma que poderia. Então, a intenção é a melhor do mundo, só que o resultado não é tão bom assim. Por quê? Se você parar hoje e olhar para os últimos meses da sua vida, os últimos anos, os seus comportamentos, as suas atitudes, a forma que você age e reage perante o seu familiar que tem aí alguma disfunção, responda com muita clareza. Essa armadura que você se colocou, que você veste para enfrentar e proteger e defender, está fazendo você ganhar ou perder as batalhas do dia a dia? Essa armadura que você se colocou, de que eu sou boa, de que eu resolvo, de que eu faço, de que é do meu jeito, de que da minha forma vai funcionar, qual o resultado que está acontecendo com vocês? É internação após internação? É afastamento após afastamento? É recaída após recaída? E você bate no peito e diz, a minha armadura, a minha maneira de ser é a melhor e é assim que eu vou resolver. Eu não mudo. Saiba de uma coisa, essa armadura ela está fazendo você sofrer, está te machucando, está te sangrando e está fazendo as pessoas que te amam também sofrer, porque elas não estão conseguindo te enxergar. Elas não conseguem ver em você, às vezes, por mais que você fala que ama, que dá seu tudo, para o outro não é isso que ele enxerga. Ele não enxerga a sua realidade interna, seu sentimento, porque a sua armadura está protegendo disso. A verdade é que essa armadura que você está usando, ela já enferrujou. Ela te isolou dos seus próprios sentimentos. Adoeceu a sua saúde física, a sua saúde mental e o pior, ela não está salvando seu familiar. Para bem para refletir nesse momento. Será que a armadura que eu coloquei para agir do jeito que eu venho agindo tá dando resultado? Tá salvando? Eu estou protegendo de verdade quem eu amo? Quem eu tanto quero bem? Quanto mais rígida e exausta a família fica na busca e na tentativa de controlar o que é incontrolável muitas vezes, sem as informações certas, sem as ferramentas certas, sem o conhecimento certo, mais espaço o vício vai ganhando dentro do lar. Então, hoje, né, para a sua jornada de libertação, você precisa entender algo. No livro, tá? Para se libertar dessa carcaça de armadura que estava sufocando tanto ele, né, o cavalheiro, ele precisou percorrer o caminho da verdade. Ele precisou descobrir que não adiantava lutar contra o mundo externo. Porque quando ele colocou aquela armadura, a intenção dele era de se proteger, proteger quem ele amava dos perigos do mundo externo, né? Dos dragões, dos ladrões, dos problemas. Então você como mãe, ou esposa, ou pai, ou qual seja o seu grau de parentesco com alguém que está vivendo o problema, quando você vê o seu filho, a sua filha, o seu marido, com amizades erradas, com comportamentos errados, com atitudes erradas, com fala ruim,
você coloca uma armadura de defesa. Eu não vou deixar você sair, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai em tal lugar. Você começa a pegar essa carcaça de armadura e se colocar acreditando que dessa forma você vai protegê-lo do sofrimento, das dores, dos machucados, das feridas que o mundo lá fora vai trazer e vai causar. Só que você não vai conseguir dessa maneira, sem o conhecimento adequado, sem ouvir o que a outra pessoa está passando, porque como a gente traz? O vício, ele não acontece da noite para o dia. Ele vem acontecendo ao longo do tempo, de comportamentos, de dores, de coisas que a pessoa vem carregando. Chega uma hora que ele não dá conta e ele busca uma fuga na substância lícita ou ilícita, ou comportamento, ou jogos, seja qual for. O que eu quero que você entenda aqui é quais as armaduras que você foi colocando em você de comportamentos, atitudes, maneira de agir, reagir, falar, para se proteger e proteger os seus, assim como o cavaleiro fez. Só que nós vamos fazer exatamente a mesma jornada que o cavaleiro fez a partir de agora, para ajudar de verdade quem você tanto ama e que você quer, né, tirar da onde a pessoa está. Só que para isso, primeiro você vai precisar tirar a sua armadura. Porque o DQ, o familiar, ele também colocou a armadura dele. Ele também quer se defender das dores, dos monstros que ele enfrenta, das decepções que ele já causou, da culpa que ele carrega, de todos os sentimentos negativos que muitas vezes ele traz consigo. Então ele quer tirar as armaduras dele. Só que para você mostrar para ele o caminho para que isso aconteça, primeiro você tem que enxergar quais as armaduras você está usando e está te incomodando, ok? Então, assim, ó, uma família doente, ela não consegue guiar ninguém a uma cura emocional, né, uma cura física, porque a pessoa também está adoecida. Então, ela não vai conseguir focar na vida dela e na vida do outro ao mesmo tempo. Ela precisa cuidar dela. Estando bem, ela faz pelo outro. Senão, ela não vai dar conta. Porque um salvador exausto e preso, ele não consegue estender a mão de forma eficiente como se precisa, como se deveria, como seria o melhor. Então, assim, ó, nos próximos encontros que nós vamos ter, né, nós vamos atravessar junto os 3 castelos do livro, que vai ser o castelo hoje do silêncio, né, onde a gente vai aprender a desligar o ruído da obsessão, que é estar no controle do outro e nos reconectarmos com a nossa própria vida. No segundo, na semana que vem, nós vamos passar pelo castelo do conhecimento, que é onde nós vamos entender, né, a diferença real entre necessitar de alguém e amar com limites saudáveis. E na terceira semana, nós vamos passar pelo castelo da vontade e da ousadia, que precisamos ter, que é onde a gente vai conseguir aprender ali a enfrentar o nosso maior dragão, o medo, para parar de facilitar o vício e começar a agir com coragem e autorresponsabilidade. Então, prepara o seu coração, prepara o seu caderno, é hora de tirar o peso desse metal e resgatar a sua vida a partir de agora, tá bom? Vamos junto? Então, hoje, já que você preparou esse seu caderno, sua caneta para anotar, vamos entrar no castelo do silêncio. Como que nós vamos trabalhar, né, nesse castelo? Muitas vezes acaba sendo a negação. Esse castelo é esse ruído da obsessão e o encontro com a própria dor. Por que está doendo? Por que está incomodando? Né? Por que esse silêncio me dói, incomoda? E esse ruído, né, do vício aí que a família acaba tendo, apresenta cenas clássicas como: a casa, ela vive em sobressalto. Em que sentido? O telefone toca, gera pânico, a vigilância em cima do DQ é constante, o barulho externo acaba sendo tanto que a família nunca consegue ouvir a si mesma. Ela diz, mas o que isso tem a ver com silêncio? Primeiro passo, quando a família descobre, acontece 2 extremos. Ou a família isola o assunto pela vergonha, pelo medo, pela culpa, pelo olhar de o que vão achar, o que vão falar, como vão lidar quando souber que o meu marido, meu filho, alguém da minha família está com um problema desse. Tem uma doença instalada dessa do meu lar. Então, muitas vezes a família vai para esse extremo do silêncio, de ninguém fala nada, e acha que sozinho vai resolver tudo. Isso não é bom, tá? Isso, a dor é muito grande. Tem que sair falando para todo mundo? Não. Tem que buscar conhecimento. O problema é, muitas vezes a pessoa, na ânsia de ser vista, de ser lembrada, de ser acolhida, de ser amparada, ela sai gritando para tudo e todos. E sai falando mesmo. Que às vezes é uma situação que o próprio DQ ainda não sabe nem como lidar, mas você, família, sai
jogando aos quatro ventos. Não tem o silêncio. E nesse barulho todo, quando o barulho é muito externo, você não vai conseguir internamente ouvir você. O que seu sentimento, o que seu pensamento está dizendo a respeito daquela situação que está ocorrendo. E aí você não consegue pensar com clareza, porque o barulho é tanto que você não consegue escutar as melhores decisões, a sua intuição, ter essa conexão com o poder superior, de como agir, de como reagir. Então, ao chegar nesse castelo que vocês precisam, como família, chegar, que é o castelo do silêncio, é o quê? É explicar e entender, né? Como eu faço? O cavalheiro, dentro do livro, ele faz o seguinte: quando ele chega nesse castelo, lá dentro, ele descobre que ele sempre teve medo de ficar sozinho em silêncio. Esse era um grande problema que ele tinha. Por quê? Porque quando ele tinha que ficar em silêncio, ele era obrigado a encontrar e encarar quem ele era realmente. Aí eu pergunto para você: você tem esse medo de ficar em silêncio com você mesmo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, e começar a encontrar as suas parcelas que não foram pagas no decorrer do trajeto com o DQ até hoje, como mãe, como pai, como esposa, como marido, como filho, filha, independente do seu parentesco. E você vê as parcelas que você deixou em atraso, que correram juros e chegou no pé que chegou hoje. Porque o que está acontecendo hoje, você também tem as suas parcelas. Não é culpa, tá? Porque a culpa ela é muito pesada. Mas é a responsabilidade que te faltou de ter conhecimento ou buscar o conhecimento para se desenvolver e não chegar no pé que chegou. Porque muitas vezes negligenciamos as parcelas de responsabilidade no nosso papel em cada área da nossa vida. E aí, quando chega no momento que acontece o que acontece, se eu tenho que parar em silêncio comigo mesma para refletir e analisar os pontos de erros que eu cometi, que eu poderia ter evitado, ou que eu poderia ter buscado conhecimento para agir diferente, eu vou entender que eu tenho que mudar muito em mim, para aí eu poder cobrar ou eu poder pontuar, ajudar o outro que está passando por a situação que está passando. Só que o problema, assim, do cavalheiro, como é o nosso, ser humano, é parar e ficar em silêncio e ter que encarar quem realmente somos. Quando os barulhos externos não está ocorrendo. E aí eu pergunto, será que você tem feito isso nesses últimos anos da sua vida? Parado com coragem, verdade, humildade, escrito, anotado? Quem é você quando ninguém mais vê? Quando ninguém mais olha? O que passa na sua mente, no seu coração? O que às vezes você comunica e resmunga sozinha sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre sua família, seus filhos? O que você já chegou a desejar de tanta dor que você carrega? Mas o ficar em silêncio e olhar para você e enxergar, né, que é necessário chegar nesse silêncio, passar por ele, estar nele, para você olhar para você de uma forma talvez que você nunca parou para olhar. Porque os barulhos externos são tanto querer resolver as coisas dos outros, do mundo, que você não para ficar em silêncio e ouvir quem é você, na sua intimidade, na sua conexão com a sua real identidade. Então, o silêncio, né, que a codependência evita é o quê? É que a família use a rotina de tentar controlar o dependente para não olhar para o próprio vazio da vida. Porque eu já perguntei para algumas mães, né, principalmente para figuras mães, e se o seu filho fica bem? Mães que me reclamam que os filhos estão sobre o uso há 10 anos, 20 anos, elas, sabe, assim, faz tudo na cabecinha delas, no mundo delas, tá tudo bem, não estou aqui criticando ninguém, tá? Mas quando elas dizem assim, eu faço tudo por ele, aí eu digo assim, e se o seu filho ficar bem a partir desse momento da internação? E se ele sair bem, entender que ele tem que se desprender de muita coisa, cuidar da vida dele e, ó, subir sobriedade de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos? O que a senhora vai fazer com a sua vida? Como que você vai lidar com a sua existência? Que projeto de vida você tem para você sem ser ficar em volta dele, cuidando dele? E de verdade, gente, 99,9% é um ponto de interrogação enorme. Um cri, cri, cri. Tipo assim, não sei. Eu não tenho uma vida própria para mim. A minha vida é ficar em função dele, de cuidar dele, de resolver dele, de ajudar ele. Então, assim, você, a sua vida. Porque muitas vezes essa codependência que você carrega tanto, querer controlar o outro, querer manipular, porque também somos familiares manipuladores quando queremos o que queremos, a gente não para olhar para nós
Por quê? Porque se eu tiver que olhar para mim e ter que fazer as mudanças, vai doer, vai incomodar, eu vou desagradar, as pessoas podem não me amar como eu gostaria, as pessoas podem não me ver como uma boazinha, um legalzinho, sabe? Aquela pessoa que é sofredora, que precisa de colo, de afeto, de uma palavra. Será que eu preciso de tudo isso? Eu preciso olhar para mim com verdade, como muitas vezes eu ainda não fiz. Então, uma pergunta nesse momento que eu quero que você se faça, né? Que você reflita sobre ela. Há quanto tempo você não sabe o que você sente de verdade? Por que você só vive em função do que o outro faz ou deixa de fazer? E você? Quando foi a última vez que você parou em silêncio para se acolher, ao invés de estar querendo acolher o outro, fazer para o outro, resolver para o outro? Dá essa sensação que somos importantes quando fazemos mais para o outro do que para nós mesmos. Dá essa sensação de pertencimento quando eu resolvo o problema do outro. Mas e os meus? Será que os outros vão estar tão atento, com tanto cuidado para cuidar de mim como eu fico cuidando de um outro ou de alguns outros que às vezes eu faço? E às vezes não precisa ser o dependente químico, não. Quantas pessoas não têm problema com a dependência química, mas não vivem a própria vida, vivem em função de outros, fazendo pelos outros, mas não fazem por si aquilo que se precisa, que se deve pela sua própria casa, no seu papel dentro do lar. Você deixa de fazer o seu papel para ficar fazendo outros papéis para ser visto, ser lembrado, ser reconhecido, ser validado. Entender que o silêncio, ele não é um abandono, jamais. Ele é o momento que a armadura do controle vai começar a ranger, vai começar a dar folga ali, vai começar de alguma maneira a querer se soltar. E é necessário, precisa disso. Então, assim, ó, o ruído, né, a consciência, quando ela começa a fazer algum barulho de que o resultado está começando a acontecer, é como você olhar para a prática, né, do silêncio produtivo no dia a dia. Ter os seus momentos de silêncio para aquietar seu coração, buscar sua conexão com você mesmo, parar de ter uma reação imediata perante a situação, a crise que aconteceu ali com o dependente, tirar o foco de como que ele está hoje, o que ele está fazendo, como que está o mundo dele, o que ele fez, se ele comeu, se ele não comeu, e colocar o foco. Como que eu estou hoje? Como que está a minha vida hoje? Nós temos casos, gente, de pai e mãe que traz os filhos para tratamento, esposas também. Eles mandam mensagem 9 horas da manhã. Oi, como foi o café da manhã do fulano? Ele tomou o café direitinho? 1h30 da tarde manda mensagem. Ele almoçou? Quanto ele comeu de almoço? O que ele comeu? Das 7 horas da noite. Olha, ele precisa tomar tal remedinho, ele precisa dormir. Olha, eu tô indo aí levar, porque senão ele não dorme sem a cobertinha. Gente, tem caso que, assim, a pessoa às vezes não tem para ela, mas ela tá tão preocupada com o outro. E você? Quando que você vai entrar nesse silêncio e perguntar como eu estou hoje? Como tá a minha vida hoje? O que que eu preciso, sabe? Entender, mudar, agilizar, arrumar em mim, antes de querer fazer para o outro. Porque muitas vezes, quando a gente fica nessa ânsia, sabe, de querer resolver, de querer fazer para o outro, e não olhamos para nós como se precisa, né? Como se deveríamos fazer, isso vai nos machucar, isso vai nos ferir e acabamos ferindo os outros com as nossas próprias armaduras. Então, assim, ó, para a próxima semana, tá? Eu já quero deixar aqui uma reflexão com vocês. Então, assim, ó, quando esse silêncio instalar em você, as lágrimas elas vão cair. Vai cair porque você vai começar a enxergar quem é você, as suas dores, o seu sentimento. Você vai começar a se acolher. E eu quero te dar uma dica que ela é fundamental. Deixe as lágrimas rolarem, porque essas lágrimas elas vão começar a derreter a ferrugem da sua armadura. As suas lágrimas de verdade, de humildade, de aceitação, de que você não tem superpoderes, você é um ser humano, que você sofre. E eu não estou aqui querendo minimizar a sua dor ou dizer que não dói. Dói, eu sei que dói. Eu sei que machuca. Eu te acolho, eu te enxergo, eu te vejo. Mas eu preciso ser sincera com você. Se você não permitir assumir com vulnerabilidade que você falhou e ainda falha, acreditando que está acertando por falta de conhecimento,
por falta de buscar aprendizado, infelizmente, essa armadura, ela vai enferrujar a tal ponto que você vai morrer sufocada na ferrugem dela. E talvez já está acontecendo com você. Então, esse momento é o momento de você parar, analisar e começar a refletir dentro do seu castelo do silêncio, que é o castelo de hoje para você. Qual que é a parte da minha armadura que eu uso? Do controle? É o vigiar celulares? É checar os horários? É adivinhar o pensamento do outro, o que ele está pensando, o que ele está fazendo ali, o que ele está maquinando, o que ele está querendo? O que mais que tem deixado você exausta e tirado a sua paz no dia a dia? Você precisa olhar qual que é a armadura que você está colocando em você todos os dias. Todo momento que você fica com seu pensamento conectado ao outro. E a segunda reflexão é: e se você parar hoje de focar 100% da atenção no comprometimento dele e do outro que você tem feito, qual que é a dor e o vazio que você vai ser forçada a encarar dentro do seu próprio silêncio? Então, se você tira o foco 100% do outro, da vida dele, do que ele faz, do comportamento que ele tem, das atitudes que ele toma, das decisões, de tudo. É como se você fizesse assim, ó, virasse a página e não olhasse a página anterior, o outro. Como que você vai encarar essa dor e esse vazio dentro de você, quando você tiver que ficar em silêncio para olhar para a sua vida? Dá para refletir bastante, né? Eu espero que nessa sexta-feira à noite você olhe para você e comece a se questionar. Quantas pancadas eu tomei na minha vida? Quantas armaduras eu fui obrigada a vestir na minha infância, na minha adolescência, por aqueles que não tinham conhecimento da forma de me amar, de me cuidar, deram o melhor que tiveram em cada fase. Mas só você sabe o que você passou. E só você sabe quantas vezes você teve que vestir armaduras, uma por cima da outra, muitas vezes, sem caber, mas para se proteger e sobreviver a tantos dragões, a tantas guerras, a tantas lutas que você teve que enfrentar. Mas eu preciso te dizer algo. Hoje chegou o dia, hoje é a hora de você entrar no primeiro castelo do silêncio e começar a se perguntar: compensa eu continuar vestida nessa armadura? Compensa eu continuar com armaduras que nem me cabe mais de uma luta que já acabou há tantos anos? Porque às vezes você está com uma armadura te apertando, enferrujada em você, de uma luta que já foi embora, de um divórcio mal resolvido, de uma perca, de um abandono, de uma traição, de uma decepção de amizade, coisas lá de muitos anos. E essa armadura continua te enferrujando e você não está tendo acesso ao hoje, só por hoje, ao melhor que o poder superior tem para sua vida. Porque a sua armadura de querer se proteger, achando que aquela pessoa que às vezes nem vida tá mais vai voltar para te fazer mal. E é só você que está sofrendo dentro dessa armadura. Então chegou a hora de você refletir com muita clareza e aceitar que você precisa entrar nesse castelo do silêncio nos próximos dias e começar a questionar: quem sou eu quando eu estou em silêncio comigo mesma, quando eu estou com os meus pensamentos, sem me preocupar com o outro ou os outros, que eu quero ajudar, eu quero contribuir. Só que da forma que eu não estou ajudando, eu estou piorando, porque eu estou usando comunicação errada, comportamento errado, e o resultado, infelizmente, vai ser continuar todo mundo sofrendo nessa luta, nessa batalha, e ninguém vai sair com a vitória, nem um lado e nem o outro. No final, todos vão morrer enferrujados por essa armadura. Que não seja você essa pessoa. Uma frase para a gente finalizar. Muita gente não vai acreditar em você. Muita gente não vai validar você como você merece. Muita gente vai desprezar você. Muita gente vai olhar para você e não vai te dar valor. Mas que essa pessoa não seja você mesmo. Que essa pessoa não seja você a se desvalorizar, a não se merecer, a não se amar. Porque se você não fizer isso por você, pode ter certeza, as pessoas com as armaduras que elas têm, elas não vão conseguir acessar você. Elas não vão te permitir dar acesso a elas. E aí você vai continuar sofrendo. Essa é a minha mensagem para vocês nesse dia de hoje, nesse Sextou com Sobriedade. Gratidão ter você aqui. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Coloque nos grupos da família, coloque no grupo dos amigos,
Porque muita gente está vestindo a armadura, está enferrujada, está sofrendo e não está percebendo. Então, que essa mensagem tenha aquecido seu coração nessa sexta-feira. Que Deus te abençoe, que você faça um final de semana abençoado, com muitas coisas boas por aí. Curta bastante o final de semana, tá? Qualquer coisa, coloque aí nas mensagens, tá? A gente responde vocês também. Se ficar com dúvida de alguma coisa, é um prazer contribuir na vida de vocês. Missão dada é missão cumprida e eu estou aqui cumprindo mais essa missão com vocês nessa sexta-feira. Um grande abraço, bem apertadinho para todos vocês.